Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de a gente começar, já peço para deixar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, fiquem à vontade para comentar aí de que cidade, de que estado vocês estão acompanhando. Hoje o papo é sobre o fim de um ciclo. A gente tem em mãos uma série de reportagens do GE Globo que contam uma história bem fascinante, que é a saída do goleiro Everton do Palmeiras. É uma daquelas despedidas que, sabe, dizem muito mais sobre carreira, sobre legado e sobre timing do que apenas sobre futebol. Exatamente, porque à primeira vista é um quebra-cabeça, né? Sim, de um lado você tem um ídolo, um dos maiores da história recente do clube, um multicampeão, e do outro, uma saída que parece, sei lá, repentina, com o contrato ainda em vigor. Pois é, As peças dessa história estão todas aqui, nesse material que a gente analisou, e nossa missão hoje é tentar encaixar tudo, entender a imagem completa por trás desse adeus tão marcante. Não é só noticiar a transferência. Não mesmo. É decifrar as motivações de um atleta no topo, a estratégia de um clube gigante e o que significa construir e principalmente proteger um legado no esporte de altíssimo rendimento. E o ponto de partida visual disso tudo foi a homenagem, né? Foi ali, na Arena Barueri antes do jogo contra o Santos. As reportagens pintam um quadro muito claro de um momento. Um momento pesado, carregado de emoção. Não era só mais um jogador se despedindo, era um pilar da equipe dizendo adeus. Exato. E para entender a profundidade dessa emoção, a gente precisa colocar em perspectiva o tamanho do Everton. Os números que as fontes trazem são a base de tudo e eles são absurdos. É impressionante. A gente está falando de 454 jogos em 8 temporadas. E o mais importante, Os títulos. 12 títulos, isso o coloca como o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. Ele não é só mais um bom goleiro que passou pelo clube. Não, de forma alguma. Ele é, estatisticamente, uma lenda. Ponto. E a comunicação do próprio Palmeiras parece fazer questão de cravar esse status, né? Uma das publicações oficiais, que é citada nas matérias, não economiza nos elogios. Fala da dedicação a cada treino, comprometimento a cada partida, mas a parte que mais me chamou a atenção foi quando o clube o chamou de representante legítimo da Academia de Goleiros do Verdão. Isso soa como algo a mais, não? soa como uma canonização. O termo academia de goleiros no Palmeiras é quase sagrado. É uma linhagem. É uma linhagem que conecta gerações, de Oberdan Catani, Marcos, passando por Leão, Zete. Quando o clube usa essa expressão, não está só elogiando o Everton. Está dizendo oficialmente que ele foi entronizado nesse panteão. Sei. Que ele não só honrou a tradição, como se tornou parte dela. É o reconhecimento máximo que um goleiro pode receber ali dentro. O que torna o quebra-cabeça ainda mais complexo. Se ele alcançou esse status, se era tão importante. A pergunta que fica ecoando é: por que sair agora? Exato. E a resposta que o próprio Everton dá é no mínimo intrigante. Ele diz, e a citação é direta das reportagens: não tem nada a ver com não querer ficar no banco de reserva. Tem a ver com saber o teu tempo. Uma frase muito forte. É muito forte. E é interessante ele usar essas palavras, saber o teu tempo. Porque a reação mais comum de um atleta de elite que perde a posição, como aconteceu com ele para o Carlos Miguel depois da lesão, seria... Lutar para recuperar. Exato. Lutar para recuperá-la, provar que ainda é o melhor. Ele parece estar mudando o foco da discussão. Ele não só muda o foco, ele eleva o debate. É aí que está o ponto-chave dessa história, na minha opinião. Ele retira a narrativa do campo da competição imediata, da briga por uma vaga no time, e coloca no campo da gestão de carreira. E de legado. Ao dizer saber o teu tempo, ele está se posicionando não como um competidor frustrado, mas como um curador da própria história. Um curador da própria história. Gostei dessa definição. Explica melhor isso. Pensa bem. Ele poderia brigar pela posição, talvez alternar jogos e aos poucos o brilho poderia diminuir. Entendi. A imagem de ídolo incontestável poderia dar lugar a de um veterano no banco. Ao sair agora, por decisão própria, ele congela a imagem no auge. A última memória forte do torcedor é a do Everton campeão, decisivo. É uma tentativa consciente de controlar o capítulo final de sua história no Palmeiras. Garantindo que seja um final glorioso.
e não melancólico. Faz todo sentido. E isso se conecta com outra frase dele que as reportagens destacam. A história aqui está feita. Perfeito. Não é uma frase de desistência, é de conclusão. É quase como um artista que olha para sua obra-prima e diz: não há mais nada a acrescentar aqui. Está perfeita como está. Exato. É a declaração de uma missão cumprida com louvor. Qualquer coisa a mais poderia ser um risco a essa perfeição. A decisão parece ter sido muito mais sobre preservar o que foi construído do que sobre o medo de competir por uma posição no presente. Exatamente. E tinha outros planos inicialmente. Queria que ele ficasse. Como foi que essa conversa se desenrolou na prática? Bom, aí entram os fatos pragmáticos. As reportagens do GE. Globo detalham bem o cenário contratual. O contrato dele com o Palmeiras era válido até o final de 2026. Ou seja, o clube tinha um controle da situação. E mais do que isso, o Palmeiras queria a permanência dele. As fontes são claras ao afirmar que o clube ofereceu uma renovação por mais uma temporada. Estendendo o vínculo até o fim de 2027. Isso é um sinal muito forte. Mesmo com a ascensão do Carlos Miguel, a diretoria viu o Everton como uma peça fundamental. Seja como titular ou como reserva de luxo, um líder de vestiário. Não havia um movimento do clube para forçar uma saída. Exato. O que nos leva ao terceiro elemento, o fator externo que muda o equilíbrio. A proposta do Grêmio. E não era qualquer proposta. Não era. Eram 3 anos de contrato. E aí a perspectiva muda completamente. Para um goleiro se aproximando do fim da carreira, 3 anos de contrato é uma miragem, é algo raríssimo. Representa uma segurança, um projeto de longo prazo, a garantia de ser a peça central de um novo time. É uma proposta que, do ponto de vista de planejamento de futuro, se torna quase irrecusável. É a diferença entre ter mais um ano garantido em casa ou ter um novo lar por um período bem considerável. Exato. E essa proposta chega no momento perfeito para a negociação. O Carlos Miguel já tinha assumido a titularidade no fim da temporada anterior, começou a nova jogando, e além disso, a partir de junho, o Everton já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no fim do ano. Exato. Esse contexto todo criou um cenário onde a saída negociada se tornou a melhor solução para todo mundo. Sem dúvida, o jogador consegue o projeto que desejava, o Grêmio leva um goleiro de altíssimo nível e o Palmeiras, em vez de perder um ídolo de graça ou mantê-lo potencialmente insatisfeito no banco, consegue uma liberação que respeita o atleta e ainda pode envolver alguma compensação. Mas o mais impressionante aqui, segundo as reportagens, foi a forma como o Palmeiras conduziu isso. Sim, a postura do clube é um capítulo à parte. As fontes trazem uma declaração da presidente Leila Pereira que se disse muito emocionada. Ela confirma que foi o próprio Everton quem a procurou pessoalmente para apresentar a situação. A decisão do clube, nas palavras da reportagem, foi de acatar o pedido pela liberação. O uso da palavra acatar é muito significativo. Não foi uma venda, não foi uma negociação fria. Foi um gesto de reconhecimento. Foi um gesto. O clube entendeu o momento do jogador e, por respeito a tudo que ele construiu, abriu mão de um ativo importante. É uma separação amigável, baseada na gratidão, algo que infelizmente não é tão comum no ambiente implacável do futebol profissional. Mostra uma maturidade institucional muito grande. Com certeza. Então, depois de entender as motivações do jogador e a postura do clube, vamos juntar tudo. Qual é, afinal, o tamanho do legado que o Everton deixa no Palmeiras? Já falamos dos 12 títulos, que o igualam a mitos como Ademir da Guia e Junqueira. Mas os recordes vão além. Ele sai como o terceiro jogador com mais vitórias na história do clube e o segundo com mais jogos sem sofrer gols. São números objetivos, né? Totalmente. Que o colocam em qualquer lista de maiores jogadores da história do Palmeiras, independentemente da posição. A passagem dele não foi apenas vitoriosa, foi estatisticamente dominante. E o legado técnico também é algo que o clube faz questão de ressaltar. A nota oficial de despedida, mencionada nas fontes, o descreve como arrojado, seguro, dono de um excelente posicionamento e de uma das mais precisas reposições de bola do futebol mundial. E essa descrição é importante porque ela define como ele venceu. Boa. Não foi por acaso. Foi através de um conjunto de habilidades de elite que o colocaram no topo do futebol mundial na posição dele. Esse reconhecimento técnico por parte do clube é parte fundamental do legado que ele deixa para futuros goleiros da academia. E para amarrar tudo isso, nada melhor que as palavras do próprio jogador na despedida.
Tem um trecho que revela a conexão emocional que ele criou, que vai além dos treinos e dos jogos. Uhum. Ele diz: "Vivi intensamente cada minuto. Entendi que o Palmeiras não é só um clube, mas uma família. Eu vibrei, chorei, sorri e torci. Obrigado, Palmeiras. Obrigado, torcida que canta e vibra." É a fala de alguém que não foi apenas um empregado do clube. Ele se sentiu parte do todo. Ele absorveu a cultura e a paixão da arquibancada. Sim. E é essa conexão que transforma um grande jogador em um ídolo eterno. O legado dele é feito de títulos, de recordes e, talvez o mais importante, desse sentimento de pertencimento. Resumindo toda a nossa conversa, então, a saída do Everton é uma história muito mais complexa do que parece. Não é só sobre um jogador trocando de clube. De jeito nenhum. É sobre a percepção de um atleta de elite sobre o seu próprio tempo, sobre a coragem de encerrar um ciclo no auge. É também sobre o respeito de um clube gigante por um de seus maiores heróis, conduzindo uma separação de forma exemplar. E, claro, sobre as realidades práticas do futebol. Exatamente. É um caso raro de uma transição que, apesar da tristeza que toda despedida tem, parece ter sido a decisão certa para todos os envolvidos, conduzida com uma admiração mútua que é notável. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Sobre como os ídolos encerram suas jornadas. Sim. A história do Everton no Palmeiras levanta uma questão importante. Frequentemente a gente vê grandes atletas estendendo suas carreiras até um ponto em que a imagem final fica manchada por um declínio técnico. Pois é. A trajetória dele sugere uma alternativa, que talvez a melhor forma de preservar um legado de glórias seja justamente saber o momento de encerrar o capítulo. Faz sentido. Ao tomar a decisão em seus próprios termos, ele garante que a última imagem na memória do torcedor seja a do campeão, no topo, saindo pela porta da frente. Talvez o ato final de sabedoria de um grande ídolo seja saber exatamente quando dizer adeus.